quer aproveitar essa questão de eleição americana, Trump versus Biden, e o que está se desenhando é que deve ter uma vitória do Trump. E aí você falou, pô, talvez para os chineses seja melhor. Só que eu vi muita gente do mercado falando, olha, com o Trump a gente vai ter mais protecionismo. Perfeito. E aí com mais protecionismo americano ele vai acabar pagando mais caro naquilo que vem de fora. Com isso a gente vai ter uma inflação mais alta. Talvez seja necessário ter juros mais altos por mais tempo e um dólar mais forte com isso. Eu queria saber se vocês acham que realmente esse é o cenário mais plausível. E falar até se pode haver aumento de juros nos Estados Unidos. Porque tem gente que fala que, olha, a inflação está arrefecendo, mas ela vem em ondas. E com isso você vê a inflação sobe, daqui a pouco ela cai, parece que vai subir, parece que vai cair mais, de repente ela sobe de novo. Qual seria a opinião de vocês disso? Olha, não sou um especialista geopolítico, mas é esse cenário que eu tenho vislumbrado. Numa possível vitória do Trump, mais protecionismo, potencialmente até um dólar mais forte. Agora, os desdobramentos a partir disso, assim, eu não sei direito como que vai ser as cenas desse próximo capítulo, assim. Não sei nem realmente se o Biden está realmente fora do jogo, como já se colocou, me parece que sim. Mas acho que os dois candidatos trazem algum tipo de preocupação com o fiscal, né? Por motivos diferentes, a agenda Biden talvez mais gasto, o Trump mais tendendo ali a diminuir a arrecadação, né? Cortando impostos, então talvez algum risco fiscal os dois tragam. Essa questão do protecionismo, né, ela deve acontecer, mas esse especialista que eu trouxe a opinião dele aqui de que talvez o Trump estivesse mais inclinado a fechar um deal, é que há essa disputa para todo lado. Em algum momento tem que chegar em algum acordo, quem vai sentar lá para negociar, apertar a mão dos chineses, talvez o candidato mais propenso a fazer isso fosse justamente o Trump. Não sei o que você pensa disso. Eu só posso pegar um gancho antes, porque eu li lá atrás um livro do Trump chamado Arte da Negociação. E aí, quando ele foi presidente anteriormente, foi eleito em 2016, eu tinha lido esse livro há pouco tempo e ficou muito nítido pra mim a estratégia que ele usava. Porque no livro ele fala assim, você vai negociar com alguém, você chega botando o pé no peito. Você fala, não, eu vou tarifar tudo que vem da China. E aí quando você vai pro cara e fala, não vou tarifar tudo não, só uma parte. Aí o cara fala, vitória! Sendo que ele desde o começo queria só aquilo, ele não queria realmente o que ele estava propondo inicialmente. Para um homem de negócios é mais fácil. Para um presidente, onde tudo que ele faz sai na mídia, costuma ser mais complicado, né? O que eu acho, você tocou num ponto, Arraes, que eu acho que muitas pessoas ignoram. O Trump é um homem de negócios. Então eu vou assumir, para poder falar de cenário, eu vou assumir que o Trump ganhou a eleição americana. Eu concordo que ele vai ser mais protecionista, mas ao mesmo tempo ele é um businessman. E se ele precisar fazer negócio com a China para conseguir governar de forma saudável, porque a missão dele vai ser construir a América para poder fazer jus à campanha dele, como ele fez lá atrás, porque vamos lembrar, a Covid começa em março de 20, em fevereiro de 20, se a gente tem uma eleição, ele é eleito com 75% dos votos, e olha lá, entendeu? A economia americana estava maravilhosa, pleno emprego, o americano com dinheiro no bolso, tudo funcionando. Essa é a imagem que o americano tem e que quer tentar trazer de volta. Eu morava em Miami, agora estou morando no Texas, já morei em Nova York, a costa é muito poluída. Quando você vai para o meio dos Estados Unidos, você vê o americano de verdade, assim, lá tem bandeiras do Trump. Entendeu? O cara quer o patriotismo de volta, fronteira fechada, que é uma coisa que vai ajudar muito os Estados Unidos também, porque muito dos gastos hoje é com imigração, essa imigração desenfrenada. Hoje é melhor você invadir os Estados Unidos, você vai ter mais benefício do governo do que se você for aposentado pelo Social Security. Um imigrante ilegal recebe em média $1.500 por mês de auxílio. Com todo o pacote. Um cara do Social Security para isso precisa ter contribuído durante os 30 anos de carreira dele um monte para o governo te dar esses $1.500. Caramba. Então, assim, ele vai bater muito nisso na campanha. Agora, eu acho que o Trump ele vai ter uma inflação mais alta, mas só vamos lembrar de uma coisa. Esse dólar mais forte, ele já está 105 de DXY há meses, então ele já está muito forte. A média do DXY é 98, perfeito, 99 e tudo mais. Já estão precificando isso. O dólar já está forte há muito tempo. Os juros vai cair, o que pode fazer é esse dólar não cair tanto. Mas também não é bom para os Estados Unidos. E se falarem para o Trump e para o time dele, estamos tendo muito problema aí com esse dólar, eles vão fazer alguma coisa. Ele é muito mais pró-business do que democrata que é pró-agenda. Eu acho que essa é a grande diferença. Para mim, o grande diferencial de um governo Trump, e esse é o grande medo dele ser eleito, eu estava falando isso para o Bruno ontem, que é que eu acho que ele vai para cima das big techs que não pagam imposto.
E para mim, esse vai ser a grande missão do Trump no governo dele, além de expor muita coisa, que é o sistema, né? Tem até o Dave Chappelle, que é um comediante muito famoso lá nos Estados Unidos, ele tem uma sátira do Trump que ele fala que o Trump ganhou a população quando ele, num debate com a Hillary, falou que ele ia mudar o sistema porque o sistema é corrupto, não sei o quê, e a Hillary vira para ele e fala assim, ele não paga imposto. Ele fala, como seus doadores, e você não vai mudar isso porque eles também se beneficiam desse sistema que eu sei usar. E eles sabem usar. E é verdade, os democratas não mexem na história de imposto porque vários doadores deles, e inclusive as big techs, se beneficiam disso. Então eu acho que a incerteza do governo Trump, se ele vencer, ainda mais vencer como hoje está projetado, levando o Congresso e Senado, maioria, vai ser essa perseguição nas big techs, porque foi o que tirou ele da eleição contra o Biden lá atrás. Então, eu lembro de uma resposta dele para Hillary, que ela falou assim, você não paga imposto. Ele falou, sim, porque eu sou esperto. Exatamente. Foi exatamente isso. Ele deu essa resposta. E agora pensando sobre uma questão mais voltada até à passagem do tempo, que você tanto falou, né? Porque se a gente pega assim raciocínios em termos de alocação de ativos, você pensa, poxa, uma economia mais madura tende a crescer menos do que economias emergentes. Porque aqui no Brasil você tem muito mais ganho de produtividade a serem conquistados quando você vai e cria um aeroporto, quando você faz uma ponte. Não tem infraestrutura para levar a safra do meio do Brasil para o litoral. Você cria uma estrada de ferro. Já nos Estados Unidos já tem tudo. Já tem estrada de ferro, você já tem todo lá o corredor do Mississippi, que é um rio que em termos de quilômetros navegáveis, ele sozinho é maior do que todo o restante do mundo somado em quilômetro navegável. É um negócio realmente bizarro. Então você pensa, não, emergente vai me dar mais risco, mas tende a me dar mais resultado. Quando eu olho para a performance do EWZ, eu vejo, poxa, não deu muito certo essa conta, né? EWZ é uma espécie de Bovespa em dólar. Eu queria saber se vocês acham que essa tendência tende a continuar ou não, que ela tende a mudar. Porque com o IA e uma economia à frente da IA, os ganhos de produtividade lá devem ser maiores do que aqui, se a gente for parar para pensar. Em termos de, olha, agora o pessoal faz a mesma coisa com muito menos mão de obra, por exemplo. Então eu queria ouvir um pouco do que vocês pensam disso. Realmente a economia americana vai deixar a nossa para trás como já está acontecendo ou não? A tendência é ter uma mudança. Eu estava pensando justamente sobre isso, assim, Estados Unidos, a questão de infraestrutura que você já colocou, e a inteligência artificial pode ser esse novo promotor de ganho de produtividade global. Então, sem a inteligência artificial, acho que era mais natural a gente imaginar que tem espaço para os emergentes resolverem fechar esse gap. Com esse advento da inteligência artificial, eu acho que os Estados Unidos está melhor posicionado para usufruir isso, extrair os melhores benefícios. Se eu tivesse que dar um chute hoje, eu continuaria apostando na força da economia norte-americana, ao invés da força de países emergentes que tem bagunça, que tem problemas estruturais, idiosincrasias nossas que não mudam nunca, né? Como você falou, a gente está discutindo aqui os mesmos problemas há quantas décadas, né? Eu falo uma coisa, Bruno. Eu tenho uma carteira de 10 papéis, que eu carrego ela desde 2016. Não tem uma empresa de tech. E uma das empresas que tem lá é uma empresa de ferrovia, de transporte ferroviário e transporte terrestre. Nos 10 anos ela subiu 800% em dólar. Que ponte que a gente vai construir aqui no Brasil que vai me dar um retorno em 10 anos assim? A eficiência desses caras é bizarra e a demanda é bizarra. A inteligência artificial é meu grande medo hoje em relação ao emergente, é o ponto que a gente estava conversando ontem, eu já levantei aqui, é que se a gente não voltar a olhar com carinho para o básico aqui no Brasil, principalmente educação, a gente está fadado a virar um produtor de insumo, só de commodity. Na sua grande maioria. E o gap vai ser muito acelerado porque a inteligência artificial acelera muito a coisa. Uhum. A gente viu a internet, vamos pensar o seguinte, a bolha .com foi 2003. O iPhone foi lançado em 2007. Nós estamos em 2024. Olha quanto a nossa vida mudou. Sim. Antes da gente começar o podcast, eu e a Malu, a gente estava falando sobre tecnologia para a saúde do anel. Olha quanta coisa que você nunca imaginou que a gente fosse ter acesso, que você consegue monitorar da sua saúde sem precisar de ninguém, só com um dispositivo. Imagina isso com grandes mentes colocando para melhorar um monte de coisa e a gente aqui ainda não conseguindo formar a pessoa para fazer subtração, adição e entender a interpretação de texto. Pois é. E mesmo que a gente resolvesse esse problema, hoje a gente conserta esse desequilíbrio entre ensino superior e ensino base e coloca educação financeira nas escolas. São mais algumas décadas. Coloca programação, treina melhor as crianças. Quanto tempo que a gente demoraria para ver
isso dando resultado. E que fique... Não, e político nenhum que está no poder hoje estará no poder lá na frente para colher esse benefício. Perfeito. E Bruno, Perfeito. e que fique claro uma coisa. Eu até falo olhando para a câmera. Eu moro há 10 anos fora. E eu digo com total convicção, não existe povo que nem o brasileiro. O brasileiro é um povo que, se tivesse os subsídios necessários, dominava o mundo. O brasileiro, ele é descolado, ele é ligeiro, ele é trabalhador, ele é esforçado. O americano, ele é igual um livrinho. Você chega lá num prédio, você vai no DMV, que é o Detran lá. Aí você tem o cara da placa, você tem o cara da carteira e você tem o cara da inspeção. O cara da placa não sabe o que o cara da inspeção faz, ele não sabe fazer o serviço do cara da carteira de habilitação. O cara da... assim, eles são... aqui eu só faço lanche. Eu não sei servir o café. Você vai numa padaria aqui, o chapeiro faz... É impressionante Atende a nossa o cliente, capacidade de cobra. adaptação. A gente é muito, muito fera nisso. Só que falta o básico. Quanto lá, não. Os caras... É aquela coisa. A gente mudou para o Texas para morar numa cidade onde o ano que vem vai ser inaugurada a melhor high school dos Estados Unidos. Programa de ciências, tecnologia, é uma coisa bizarra. Vai ter empreendedorismo, vai ter educação financeira. Então, assim, meus filhos já vão sair da high school com outra bagagem. Entendeu? E você fala assim, cara, a gente tem que... A internet, a tecnologia, o avanço disso, esse gap vai ficar muito grande. Muito grande. Não, realmente, quando eu paro para pensar no futuro do Brasil, com base no que a gente tem hoje, eu fico meio cabisbaixo. Porque se a gente pensa em Estados Unidos, lá é um país que a população ela vai continuar crescendo, nos poucos do mundo. Que a gente vai sair de 8 para 10 bilhões, são as previsões hoje, em 2050, só que esse crescimento vai vir de menos de 10 países. A maioria países do Sudeste Asiático, como a Indonésia, por exemplo, Índia. E os Estados Unidos são dos poucos países ocidentais que irão continuar crescendo. Porque os americanos têm mais filhos e também recebem muitos imigrantes. Então, falar, vai ter combate à imigração ilegal. É porque a média é 1 milhão por ano, estava entrando 3. Mas vai continuar chegando esse 1 milhão, por exemplo. E não é só o cara que vai para lá para fritar hambúrguer, né? É o cara que sai da Índia para virar CEO de uma Microsoft. Exato. Que sai da Índia para virar CEO do Uber, né? Tá indo estudar em Harvard, fazendo uma boa universidade. Exato. Você pega a filha do Xi Jinping, onde é que ele estuda? É na China? Não, é nos Estados Unidos, em Harvard. Então você vê um pessoal que vai muito especializado, uma mão de obra muito competente para trabalhar lá. Foi o caso do Fábio, por exemplo. Saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos e acho muito difícil que você volte para cá, cara. Acho muito, muito complicado. Então, eles recebem essa mão de obra muito qualificada. E aqui no Brasil, não. Nossas melhores cabeças costumam ir embora. Eu recebo constantemente no Instagram a seguinte pergunta. Por que você não foi embora do Brasil ainda? O pessoal fala isso pra mim, né? Ou seja, o normal pra eles é pensar, pô, esse cara aqui é inteligente, é bem sucedido. Uma hora, ele vai embora. É o que a gente vê. A gente exporta as cabeças. Aí pega a população, nossa população já cresceu pra caramba. Se você pega lá a época do milagre econômico, o que aconteceu? A população urbana do Brasil era de 20 milhões, hoje em dia é de 180. Multiplicou por 9. Isso aí, meio do século XX pra cá. Só que essa população que cresceu muito vai parar de crescer. A gente não vai mais crescer e vai continuar envelhecendo. Aí você pega dados lá do governo, se você soma um pessoal que recebe Bolsa Família, aposentadoria, funcionalismo público, é mais da metade do Brasil. Sim. Ou seja, tem metade pagando imposto, o restante é recebedor líquido de imposto. O funcionário público paga imposto, paga 27,5%, imposto pra caramba. Só que se zero imposto no Brasil agora, imposto é zero. A renda de um monte de gente aumenta, a desse cara vai a zero. Então tem um pessoal que trabalha efetivamente para bancar o restante que vai receber recebedores líquidos de imposto. A relação está desbalanceada. E se a gente pensa em tecnologia, eu estava fazendo uma conta aqui. Tem aquela lei de Moore, do Gordon Moore, o criador da Intel, que ele observou empiricamente que o número de transistores em um chip dobrava a cada espaço de 18 a 24 meses. Ou seja, os chips dos próximos 2 anos serão mais poderosos do que dos últimos 50 somados. O Ray Kurzweil é um cara muito inteligente que fala sobre futuro. Eu li um livro dele há pouco tempo, Era das Máquinas Espirituais. Ele fala que se os carros tivessem evoluído em 50 anos o que os computadores evoluíram, era para custar 1/10 de centavo e andar na velocidade da luz. A evolução do computador é bizarra. Sim. Só que aí você pega IA, evolui ainda mais rápido. Tem gente falando que a IA está dobrando de capacidade a cada espaço entre 4 e 6 meses. Eu fiz uma conta para ficar mais fácil com 6 meses. Então, em 6 meses, a IA tem a capacidade de 1, vai para 2. Passou mais 6 de 2, vai para 4. Depois de 4 para 8. Em 3 anos e meio, está 128 vezes mais forte. Absurdo. Imagina uma economia capturando esses ganhos de produtividade enquanto a gente está aqui ainda no estágio primário, né? Está produzindo commodity. Então, realmente é um gap que eu não enxergo ele fechando, eu vejo ele expandindo. E eu quero investir onde está expandindo, Perfeito.
pensando em Perfeito. alocação de ativos, tende a ser uma melhor posição.